ilha era dividida em várias montanhas e a gente tinha o nosso planejamento de descrever todas aquelas montanhas. A gente parava na base da montanha e começava a descrever como eram aquelas rochas, ou seja, a cor, o tamanho do grão que faz parte daquela amostra, se existiam fósseis ou não. Aí o que acontece? A cada 1 metro a gente realizava a coleta de uma amostra, do tamanho de um punho cerrado. A gente coletava essa amostra com um martelo, né? Então a gente pegava ali em média 200 gramas de amostra, coletava, colocava dentro de um saquinho plástico, selava ele e escrevia então uma numeração, né? A numeração, por exemplo, montanha 1, amostra 1. E depois, no final do dia, o que a gente gerava era o que a gente chama de perfil litológico, né? Que seria todo o perfil do levantamento daquela montanha, desde a base até o topo, com a quantidade de amostras que a gente coletou, se tinham fósseis ou não, enfim, toda a variação daquele perfil litológico que a gente descrevia durante o dia. Normalmente as camadas, a gente consegue, o cientista é treinado para isso, né, para enxergar as diferentes camadas. Normalmente elas podem ser diferentes por tamanho de grão diferente, por modo de deposição diferente, o que por vezes a gente enxerga linhas cruzadas ou linhas paralelas que indicam que uma camada é diferente da outra. A gente faz uma limpeza, a gente não tira a amostra direto do paredão, a gente faz uma limpeza no paredão para depois coletar a nossa amostra. Isso evita que a gente tenha material de cima contaminando tudo que está embaixo, porque tu vai ter materiais muito mais jovens em sedimento mais antigo. Então tu vai estar, de certa forma, criando algo que não existiu na vida real. Dentro da geologia, existem diferentes tipos de datações, as relativas e as absolutas. As absolutas usam equipamentos para datar e chegar a um determinado número, né? E nos últimos 100 anos, né, essas datações estão mais robustas, estão mais precisas. Quando se descobre uma folha fóssil, tenta-se investigar a respeito de qual seria a idade aproximada daquele extrato. E aí, na literatura, buscamos onde existem as referências e tentamos reconstituir a idade daquela rocha. Dentre os achados de macropaleontologia, então a gente encontrou vários troncos de árvore. Então, é a prova de que realmente a Antártica já foi uma floresta, né? Porque imaginem num local que hoje é um deserto de gelo, não tem árvore ou planta nenhuma, tu consegue encontrar um tronco, às vezes, considerável, né? Esse que a gente encontrou, por exemplo, ele tinha mais ou menos 15 a 20 centímetros de diâmetro. Então, eram árvores realmente de grande portes que viviam lá na Antártica há 40, 50, 60 milhões de anos atrás. Encontramos também ramos de samambaia, o que também é um indicativo, além de indicar que tinham plantas vivendo ali. A samambaia, hoje em dia, aonde ela vive? Vive em ambientes quentes e úmidos. Então, pelo menos, quando essa samambaia fóssil viveu na Antártica, o clima lá era quente e úmido. Também encontramos centenas de dentes de tubarão, o que também prova que a Antártica já foi quente no passado. Porque hoje em dia o tubarão não vive em águas frias, ele vive só em águas quentes. A gente também encontrou um ouriço do mar, porém a gente encontrou um único exemplar. Eles trabalharam em uma ilha que tem 17 quilômetros de comprimento e 13 de largura, e pensem numa torta cheia de camadas, certo? Dentro dessa torta cheia de camadas, uma dessas camadas foi encontrado esse fóssil, certo? Na camada inferior foi encontrado um pedaço de árvore. Na outra camada foi encontrado dentes de tubarão, né? Então, isso significa que houve uma evolução da geologia, houve uma evolução da Antártica contada por estas camadas. Então, a função e o trabalho que está sendo desenvolvido pelo projeto é justamente reconstituir como foi a geologia e como foi o passado geológico da Antártica numa janela entre 70 milhões de anos e 30 milhões de anos. Feito lâminas, são preparadas
levadas a um microscópio, onde são analisadas e estudadas. O passado geológico é bem importante para a gente tentar prever o que vai acontecer no futuro com a Terra.